Boa tarde, turma. Tudo bem com vocês? Professor Rodrigo, novamente aí para corrigir as atividades do nosso PET. Nessa semana, vocês teriam que produzir um conto tratando o tema A Orelha de Van Gogh, que foi o conto lido na semana passada, porém de um ponto de vista diferente, a do credor, né? Que é o senhor que emprestou dinheiro ao pai do garoto. Então, temos aí algumas orientações, vou mostrar para vocês aqui, novamente, do meu blog. Você que quiser, né, ter maior contato com o material produzido, entre aí no blog, que você poderá ler na íntegra, né, o texto que eu fiz e também ter contato com as outras correções. Então, este é o conto que vocês precisam reler, ok? E aqui as atividades dessa semana. No conto estudado, A Orelha de Van Gogh, o narrador participa da história que conta. Você vai escrever um conto onde o narrador também será personagem, mas no seu conto, o narrador não mais será o filho do dono do armazém, e sim o credor inflexível. A intenção é que o leitor conheça os acontecimentos contados por outro ponto de vista. O mistério será desvendado. Use sua criatividade e arrase. Então, olha só, que mistério será desvendado, né? Vocês lembrem-se que o pai do garoto ficou apenas 5 minutos na casa do credor e que ele ficou sem saber o que havia acontecido. Ele só sabia que o credor havia tacado pela janela a orelha que o pai levou dizendo que era a orelha de Van Gogh. Mas o que aconteceu? Né? Quais foram, né, os fatos que levaram o homem a atirar aquele objeto pela janela e a se desfazer do pai do garoto aí, né? Então, o objetivo de vocês, né, a missão aí de vocês é escrever sobre isso. Ou era, né, que agora nós já estamos corrigindo. Então, nesse momento, você fará o planejamento e a elaboração do texto. Leia o conto A Orelha de Van Gogh novamente e reflita. Como será que foi a conversa entre o credor e o pai do narrador? Imagine o que eles conversavam, como os personagens se comportaram. Tudo isso sob o ponto de vista do credor. Novamente destacando aí, galera. As reflexões abaixo podem ajudá-lo. Preencha o quadro. Então aqui, olha, vocês vão planejar o texto. E essas perguntas serão o esqueleto aí do seu conto, né? Vocês irão planejá-lo ao responder a essas perguntas. Então eu respondi dessa forma. Claro que vocês podem e devem, né, responder diferente, pois cada um tem a sua imaginação aí, a sua inspiração, né não? Então vamos lá. Eu respondi o seguinte: o credor recebeu o pai do garoto com desconfiança, pois não era costume receber um de seus devedores em casa. Já o pai tentou ser simpático e portou-se como se fosse íntimo do homem, para tentar envolvê-lo em sua lábia. Né? Vocês se lembram aí que ele está tentando enganar o homem dizendo que possuía, né, a orelha de Van Gogh. E com isso queria o perdão da sua dívida. Como o pai fez a proposta? Eu imaginei o seguinte: ele disse que também era um admirador do pintor e que só faria aquela proposta, né, em consideração àquele credor. Uma forma de enganá-lo aí, né? Quando o credor ouviu a proposta e viu a orelha, que seria o pagamento da dívida, como ele se portou? Eu coloquei que ele ficou desconfiado, pois tal artefato teria valor inestimável. Né? Então, assim, por que aquela pessoa que era apenas um dos seus devedores traria para ele, né, do nada, de presente, a orelha de Van Gogh? Sendo que ele poderia vendê-la, né, e ganhar muito dinheiro com isso. Qual foi o sentimento e a reação a essa ação provocou no credor? Então, vamos lá. Ele se sentiu subestimado pelo pai do garoto, né? O pai estava tentando enganá-lo e isso trouxe certa indignação. Por isso, ele fez o que fez, né? Que foi jogar a orelha pela janela. Eu vou detalhar no meu texto. Como o credor descobriu que tudo era uma armação? O que ele fez nesse momento? Então, ele já havia desconfiado da oferta, né? Pois ninguém, em sã consciência, se desfaria de um artefato de tão grande valor sentimental e financeiro, pois o pai do garoto falou que também, né, era aí curtia, né, as obras de Van Gogh, acompanhava o pintor e por isso teria um valor sentimental, né,
e também o valor financeiro. E em seguida percebeu que aquela orelha era a orelha errada, não era a orelha do pintor. Então foi assim que eu imaginei, né, assim, vamos dizer assim, a estrutura do meu conto. Em seguida, né, eu observei que o meu texto precisava ter uma introdução, um desenvolvimento, um clímax, que é o ponto alto, e o desfecho. Eu pensei também em algumas características do personagem, né? Pensei no pai do garoto como um homem baixo, magro, o credor, né, um homem que era alto, tinha um bigode, e ele ficou indignado, né, a forma como ele reagiu, né, o conflito. O tempo e o espaço eu já sabia, porque no conto fala que era uma tarde e o espaço era a casa do credor. O título eu coloquei: mais valem duas orelhas na moleira do que uma no pote, em resposta ao conto A Orelha de Van Gogh. E em seguida escrevi aí o meu texto. Era uma tarde como outra qualquer. Estava em casa curtindo um dia de descanso, quando a contrariedade veio bater à minha porta. Ao abri-la, lá estava um dos meus devedores. Será que ele não sabe que eu não costumo receber essa gente aqui em casa? Ele disse: boa tarde. Olhei de cima a baixo. Não precisei de muito esforço. Ele era um homem pequeno e magricelo. Deixei transparecer em meus olhos o quanto sua visita me incomodava. Então, turma, li aí com vocês a introdução do meu conto. Aqui está o texto na íntegra. E caso vocês queiram lê-lo, né, com mais tempo, também para usá-lo, né, de inspiração, para entender qual é a forma de desenvolver essa atividade, basta clicar no link que está na descrição do vídeo e vocês terão aí o texto completo. Ele também está completo no vídeo, basta vocês pausarem e podem ler quantas vezes quiserem, ok? Eu não vou fazer a leitura total, até para o vídeo não fique muito longo. Mas aí vocês, né, vou passar ele aqui novamente, ó, que aí vocês podem ir parando o vídeo para fazer a leitura. Lembrando que é importantíssimo que vocês usem a sua criatividade, ok? Eu apenas estou corrigindo com vocês e mostrando uma forma possível, mas existem várias outras, né? Que vocês podem aí. Inclusive eu gostaria de pedir a vocês que mandassem para mim as versões de vocês. Vocês que são meus alunos já irão mandar normalmente para que eu possa corrigir. Mas você que não é meu aluno e porventura está vendo meu vídeo, poste aí para que eu possa ler. Quem sabe eu não posso te dar umas dicas legais aí também. Então, pessoal, forte abraço para vocês, bons estudos e até mais.